Olá, hoje nós vamos falar, né, dar continuidade aqui em a nossas aulas sobre história do Brasil. É, Hoje nós vamos falar sobre o período joanino, ou o período em que a família real foi para a América Portuguesa, ok? Devido às pressões de Napoleão, né, entre 1848 e 1821, ok? Então, qual foi a conjuntura europeia? Revolução era napoleônica, né? Em 1806, o crescimento econômico e militar da França de Napoleão Bonaparte encontrava na força do Império Britânico uma resistente barreira. Apesar das vitórias francesas contra as coligações, a poderosa marinha inglesa venceu Napoleão, tá? Bonaparte na Batalha de Trafalgar, em 1805, impedindo o desejo francês de se tornar a maior economia do mundo. Aí ele fez toda aquela coisa, do que sustentar, teve a Batalha de Trafalgar, eles perderam, os franceses perderam, né? Ele foi exilado lá na Ilha Bela, esqueci o nome da ilha, mas enfim. Teve outras batalhas, a era napoleônica e tal, do cônsul. Teve ele que instituiu o golpe, né, 18 de Brumário, começou a era napoleônica e como consulado foi um período de grande, né, começou em 1780, 89 ou 1900, 1800, né, podemos dizer assim, foi até 1811, né, 1811, durante 10 anos aí, ele prevaleceu, acho que foi 1900, 1811. Aqui nós temos e com essa coisa, né? Porque a Portugal era muito dependente dos produtos ingleses. E no momento que a França diz para o Napoleão fala, não, cortem os comércios, aí as relações com a Inglaterra. Não dá, né? Porque ele é muito dependente, ele não quis fazer isso. Qual foi a estratégia que eles chegaram? Ir para a América Portuguesa. Foi assim que Dom João VI, juntamente com Maria Joaquina, seus filhos, enfim, seu filho, não sei se tinha filho ainda, Dom Pedro I, mas foram para o Brasil, chamado atual Brasil. A partir desse momento, chegam aqui no Brasil, né? Entre os navegantes encontram-se Dom João, Dona Maria e o príncipe de Beira, herdeiro do trono, Pedro de Alcântara, né? Nasceu lá mesmo. A parada inicial na Bahia, em 24 de janeiro de 1808, demonstrou a primeira grande mudança na colônia com a chegada da família real, pois na curta estadia, Dom João confirmou o compromisso da Inglaterra. E a primeira coisa que ele fez quando pisou na América Portuguesa foi realmente assinar o decreto da abertura dos portos às nações amigas, né? Ou seja, porque tinha aquele pacto colonial, lembra? A colônia tinha um pacto com só a coroa. Eles podiam transferir coisa, matéria-prima para a coroa. Não podia fazer vendas externas, ou negociações tangenciais ali com outros países. Então, com isso, surge a independência começou aí, né? Porque quebrou o pacto colonial, né? Abriu os portos nas nações amigas e com isso, com a abertura dos portos, né, e a vinda a transferência da família real, surge aí um período de grande desenvolvimento social, econômico e tal, com a instituição de imprensa, né, a criação do Banco do Brasil, criação de faculdade de medicina, em Salvador, Rio de Janeiro depois, uma polícia, né, ali. E nós temos a vinda da família real, né, Dom Pedro e Maria Joaquina aqui, como se fosse cortejando e tal, chegada, a transferência aí. Nós temos o Tratado de Comércio e Navegação, o Tratado de Aliança e Amizade, uns tratados feitos aí entre
Reino Unido, o Reino Unido de Portugal, né? Elevação da colônia a Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então, a partir do momento que Dom Pedro veio aqui, abriu, fez a abertura dos portos, promoveu esse desenvolvimento, ele elevou o Brasil também a um reino, não era mais colônia, né? Não era mais colônia, era Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, tá? Reino Unido de Portugal, Brasil, Algarve. Quer dizer que Portugal e Brasil eram a mesma coisa, era um Reino Unido, falei, tá? E Algarves, ok? Em 1815 ele fez isso, né? Aí começou o processo de modernização. O Brasil agora é o Reino Unido, tá? Eu enfatizei aqui que a partir desse momento é o Reino Unido. Então, surgem daí os conflitos internos e externos. Apesar da transferência da família real portuguesa ter representado uma estratégia de proteção contra as tropas francesas, na colônia o príncipe regente enfrentou alguns conflitos internos e externos. No caso internacional, os principais foram a invasão da Guiana Francesa em 1809, que foi dominado por Portugal até 1817, e a invasão da Cisplatina, em 1811. Então, a invasão aí desses franceses nesses locais foram algumas ameaças, né? Tivemos também a Revolução Pernambucana, assim influenciados pelos pensamentos iluministas e liberais, né, da Revolução Francesa. Uma parcela da população pernambucana, principalmente os ligados à elite agrária e ao comércio que enfrentavam as lojas maçônicas, rebelou-se no dia 6 de março de 1817, na chamada Revolução Pernambucana, que emancipou a capitania e criou a primeira experiência republicana no Brasil, a Revolução Liberal do Porto, tá? Primeira experiência republicana no Brasil foi a Revolução Liberal do Porto. E a Revolução Liberal do Porto que pressionou, né, para voltar a ser colônia. Esse evento, liderado pela burguesia portuguesa, configurou-se como uma das grandes revoluções de caráter liberal na Europa no século XIX e impactou diretamente o processo de independência no Brasil. Nós temos aí um quadro resumo para a gente lembrar, tá? A Conjuração Mineira foi inspirada pela independência da América Espanhola, independência dos Estados Unidos. Também a Conjuração Baiana foi inspirada pela Revolta do Haiti, Revolta Haitiana, e a Revolução Pernambucana foi inspirada pela Revolução Francesa, ok? Qual foi a primeira medida de Dom Pedro ao chegar à América Portuguesa em 1808? A abertura dos portos, né? Abertura dos portos das Nações Amigas. Porque, apesar da revogação do Alvará de 1785, o Brasil encontrou dificuldades para desenvolver manufaturas por causa da resistência de Dom Pedro, Dom João, aos produtos. Porque alguns autores para alguns autores, a chegada da família real portuguesa significou a independência do Brasil, justamente porque a abertura das portas das Nações Amigas significou a quebra do pacto colonial, como eu havia dito. Tá? Que acontecimento ocorrido na Europa relaciona-se à elevação do Brasil a Reino Unido, o Congresso de Viena. Tá? O Congresso de Viena pressionou para que se elevasse o Brasil ao Reino Unido. Vamos lá. Vem a pergunta primeiro. Que características desse período explicam esse fato? Eu, o príncipe regente, faço saber aos que o presente alvará virem que desejando promover e adiantar a riqueza nacional e sendo nos mananciais dela as manufaturas e a indústria, sou servido abolir e revogar toda e qualquer proibição que haja a este respeito no Estado do Brasil. Alvará de Liberdade para as Indústrias, 1º de abril de 1808, em Bonavides, né, desses políticos da história do Brasil. Senado Federal, 2020 e 2002.
proibição que haja a respeito do Estado do Brasil. Sou servido abolir e revogar toda e qualquer proibição, na proibição que tenha no Estado do Brasil, então proibiu as proibições que a mãe dele fez. Então, o projeto industrializante de Dom João, conforme o expresso no alvará, não se concretizou. Que características desse período explicam esse fato? Letra A. Ocupação de Portugal pelas tropas francesas e fechamento das manufaturas portuguesas? Não, né? B. A dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre suas redes de comércio? Exatamente, a dependência portuguesa da Inglaterra e o predomínio industrial inglês sobre suas redes de comércio. C. A desconfiança da burguesia industrial colonial diante da chegada da família real? Não. O confronto entre a França e a Inglaterra e a posição dúbia assumida por Portugal no comércio internacional. E o atraso industrial da colônia provocado pela perda de mercados para indústrias portuguesas. Vamos lá. Uma das consequências desses eventos foi, em 2008, foram comemorados os 200 anos da mudança da família real portuguesa para o Brasil, onde foi instalada a sede do reino. Uma sequência de eventos importantes ocorreu no período de 1808 e 1821, durante 13 anos em que Dom João VI e a família real portuguesa permaneceram no Brasil. Entre esses eventos destacam-se os seguintes: Bahia, 1808, parada do navio que trazia a família real portuguesa para o Brasil, sob a proteção da Marinha Britânica, fugindo de um possível ataque de Napoleão. Rio de Janeiro, 1808. Desembarque da família real portuguesa na cidade onde residiam durante a sua permanência no Brasil. Salvador, 1810. Dom Pedro VI assina a Carta Régia de abertura dos portos ao comércio de todas as nações amigas, ato antecipadamente negociado com a Inglaterra em troca da escolta dada à esquadra portuguesa. Rio de Janeiro, 1816. Dom João VI. Torna-se rei do Brasil e de Portugal devido à morte de sua mãe, Dona Maria I. Pernambuco, 1817. As tropas de Dom João VI sufocam a Revolução Republicana. 1817, né? 1800, Pernambuco, Revolução Pernambucana, né? 1808. Como a Rainha Louca, um príncipe medroso, gente, eles colocaram isso, e uma corte corrupta enganaram Napoleão e mudaram a história de Portugal e do Brasil. Sabe que isso foi escrito em 1800, né? Que loucura, minha gente. Como a Rainha Louca, um príncipe medroso, meu Deus. São Paulo, tal. Uma das consequências desses eventos foi a decadência do Império Britânico em razão do contrabando de produtos ingleses através dos portos brasileiros? Não. B. O fim do comércio de escravos no Brasil, porque a Inglaterra decretava em 1806 a proibição do tráfico em seus domínios? Não. C. A conquista da região do Rio da Prata, em represália à aliança entre Espanha e França de Napoleão. Sim, exatamente. D. A abertura de estradas que permitiu o rompimento do isolamento que vigorava entre províncias do país, o que dificultava a comunicação antes de 1800. Então, antigamente era capitães militares, governo geral, aí passou aqui a ser províncias, né? Os estados passaram a ser províncias. O grande desenvolvimento econômico de Portugal após a vinda de Dom João VI para o Brasil
uma vez que cessaram as despesas da manutenção do rei e de sua família. Não. Foi realmente a conquista do Rio da Prata, né? Como represália à aliança à Espanha-França. Vamos lá, história da vida privada no Brasil. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa por terem. Vamos lá. A transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Trouxe também, e sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil através da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808. Os fatos apresentados se relacionam ao processo da independência da América Portuguesa por terem, letra A, incentivado o clamor popular por liberdade, letra B, enfraquecido o pacto de dominação metropolitana. Então, os fatos apresentados, que foi o que a transferência da corte trouxe para a América Portuguesa, o governo da metrópole, trouxe, sobretudo, boa parte do aparato administrativo português, personalidades diversos funcionários, e isso promoveu o enfraquecimento do pacto de dominação metropolitana, né? Tinha muita gente de renome aqui para interpor essas coisas. C. Motivadas revoltas escravas contra a elite colonial, não. D. Obtido o apoio do grupo constitucionalista português, não. É. Provocado os movimentos separatistas das províncias. Não, isso foi antes. Próxima. Os fragmentos das matérias jornalísticas sobre o acontecimento, embora com percepções diversas, relacionam-se a um aspecto do processo de independência da colônia luso-americana expresso em dimensões entre o movimento sedicioso ocorrido na capitania de Pernambuco no ano de 1817, sedicioso, foi analisado de acordo diferentes por dois meios de comunicação daquela época. O Correio Brasiliense apontou para, para o fato de ser a comoção do Brasil motivada por um descontentamento geral e não por maquinações de alguns indivíduos. Já Maria Quitéria, né, da Revolução Pernambucana, que eu lembrei agora. Já a Gazeta do Rio de Janeiro considerou o movimento como um pontual desvio da norma, apenas uma mancha nas páginas da história portuguesa, tão distinta pelos testemunhos de amor e respeito que os vassalos dessa nação consagram ao seu soberano. Peças de mosaico, né? Viagem completa, experiência brasileira. Os fragmentos das matérias jornalísticas sobre o acontecimento, embora com percepções diversas, relacionam-se um aspecto do processo de independência da colônia luso-americana expresso em dissensões. O que é dissensões? Dissensões entre, letra A, quadros dirigentes em tomo da abolição da ordem escravocrata? Não. Escravocrata. Dissensões. Dissensões, minha gente, vou pesquisar aqui agora. Falta de concordância a respeito ou divergência ou discrepância, tá? Dissensões. Então, está perguntando aí, relacionam-se um aspecto do processo de independência da colônia luso-americana expresso em dissensões, divergências entre, dissensões entre. Quadros dirigentes não, né? Grupos regionais acerca da configuração político-territorial. Claro que para o Rio de Janeiro era um movimento muito amante, mas para Pernambuco era um ato muito valorado, né?
eram eles que queriam tal emancipação, enfim. Sem intelectuais laicos acerca da revogação do domínio eclesiástico de homens livres em torno da extensão do direito de voto. Também não. Elites locais acerca da ordenação do monopólio fundiário. Também não. Então é isso, meu povo. Essa é a nossa aula sobre o período joanino. Nós vimos aqui algumas questões que falam sobre o pacto colonial, a abertura das nações, né, a abertura dos portos, o fim do pacto colonial, né, a questão dos grupos regionais, acerca da configuração política territorial, o enfraquecimento do pacto, né, metropolitano devido a essa abertura dos portos, né, a conquista do Rio da Prata, né, representa entre a aliança, né, Espanha e França, enfim, a dependência, né, Inglaterra e a elevação do reino a o reino de Portugal, Brasil e Alvagales. Muito obrigada e até a próxima.